Muito bom dia, 8 horas e 6 minutos, 8 horas mais 6 minutos, temperatura aqui em Langueiro Teutônia agora, alcançando a casa dos 24 graus e 4 décimos, temperaturas vão oscilar aí entre, previsão segundo o site da Univates, entre 22 e também 33 graus, possibilidade de chuva no final do dia, especialmente em função do abafamento, que vai ser a característica dessa terça-feira. Bom, Colégio Teutônia, somos todos CT inspirados em você. Colégio Teutônia, matrículas abertas para 2017. E carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia, anunciando o primeiro jornal para você. Você que está ligando agora, obrigado pela sua audiência. Bom trabalho. Você que ainda está desfrutando das férias, vá começando já a pensar que o ano vai começar depois das férias, né? Que estaremos aí com muito trabalho acima de tudo, mas acima de tudo ainda com muita saúde, que é o que realmente importa. Pois bem, gente, duas obras de fundamental importância para o Vale do Taquari estão sendo uma retomada, né, e uma anunciada ontem. Não é obra ainda hidrelétrica de Bom Retiro, mas pelo menos o governo federal autorizou. E outra é uma novela que felizmente traz aos nossos estúdios nosso convidado, que não é a primeira vez que a gente vai falar da BR-386, né? Com muita satisfação a gente recebe o empresário e presidente da SIC Vale do Taquari, Ito Lânios. Ito, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vini, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol, bom dia, região, né, de Teutônia, um vale que com essas chuvas que estão vindo agora no verão, mesmo que não é tanto, mas é um verão mais agradável. É verdade. Para tantas coisas ruins, mas temos coisas boas, como tu disseste também, né? Duas obras importantes, a continuação da BR-386. Essa já foi pauta algumas vezes que trouxe o senhor até aqui, né, senhor? Na verdade, é um tema que está se discutindo, bom, primeiro há mais de 30 anos, né? Em Lajeado tem registros na Associação Comercial e Industrial, do primeiro documento solicitando a duplicação, que é de mais de 30 anos. Nossa! Então veja bem, mas a partir de 2010, então a obra foi definida e concretizada e teve o seu início efetivamente. Mas aí na sequência houve vários entraves, e entre outros a questão dos indígenas, né, e outras licenças ambientais também. E 2015 para 2016, então a escassez de verbas, que parou por completo a obra. Antes era interdições, trabalhava num lugar, trabalhava no outro e tal. No canteiro de obras permaneciam as máquinas ainda, né? Mas depois me parece Tanto é que temos 22 quilômetros concluídos e sendo usados, né? que estão em plena utilização. E esses 11 quilômetros, então, que ainda restam, foram retomados agora no início de 2017, e é uma das poucas obras no estado do Rio Grande do Sul realmente de investimentos do governo federal, que soma em torno de 40 milhões de reais, pelas informações que nós tivemos do DENIT em recente visita, confirmadas pelas empreiteiras, de que aproximadamente 20 milhões de reais deverão ser usados ainda para finalizar a pista em si, e mais 20 milhões em ações, em obras adjacentes, ou seja, trevos, acessos, canalização, placas e assim por diante. Então, como eu já disse, então também confirmado pelas empreiteiras, e as máquinas já é visível, quem transita na região, na rodovia, já vê isso. Nós estamos comemorando, né, com todo esse cenário negativo, falta de verbas, para não falar de outros temas, estamos tendo a conclusão desta obra. E a pergunta que não quer calar, Ito, vai ao fim? Terminamos essa obra agora? Eu acredito que sim, até mesmo pela postura do superintendente, engenheiro Iratã. Todas as vezes que ele nos recebeu, e nós fomos recentemente, eu estou dizendo assim, durante final de 2015, durante 2016, fomos a 4 audiências, e ele foi muito franco com nós, no momento que ele disse que ele não tinha dinheiro, que não tinha orçamento, e isso tudo fechava,
E lá pelas tantas, em final de 2016, ele nos dizia, é uma obra que está sendo priorizada pelo governo, pelo DENIT, e ele dizia, está no orçamento quadrianual, né, que é um orçamento feito para 4 anos, e depende ainda da LOA, que é a Lei de Orçamentos Anuais. E isso também, bem no finalzinho do ano, se concretizou. E aí ele dizia para nós que em janeiro as obras vão começar. E realmente em janeiro começou a movimentação das máquinas, aí a gente confirmou com as empreiteiras e realmente a obra está, assim, paulatinamente agora retomando as suas, os seus serviços. E nós acreditamos que ainda no primeiro semestre, no máximo, entrando um pouquinho no semestre, porque depende um pouco do tempo, esta obra extremamente importante para o Vale do Taquari, para o estado, para o sul do país, deverá estar concluída. Eu acho que essa importância, né, eu ia te perguntar justamente isso, qual é a dimensão dessa importância, né? Se a gente for falar em estrutura rodoviária, aqui no Vale do Taquari a gente tem a 386 que atravessa, temos Rota do Sol, só para citar duas aqui da nossa região, sim. Mas também outra questão que daí não sei se envolve municípios, DENIT, a nível federal, ou outros órgãos a nível estadual, acesso a município, a gente tem alguns municípios que não têm acesso asfáltico ainda, né? Perfeito. Só para dar uma dimensão da condição da estrutura de malha viária, que é tão importante para a região, né? Bom, a SIC Vale do Taquari, como ela tinha anteriormente como bandeira lutar pelas questões energéticas, que a gente vai falar daqui a pouco, sim. ou seja, mais energias, né, mas principalmente energia hídrica, e agora nós temos então como prioridade trabalharmos e nos aprofundarmos um pouco nessa questão logística, ou seja, na área de infraestrutura, e vai bem dentro daquilo que tu estás comentando, que é fazermos uma avaliação de quanto a BR-386 deveria ter se ampliado ou melhorado o seu fluxo, considerando-se os desenvolvimentos nas imediações ou nos entornos. Então, esse estudo nós vamos fazer, e alguns estudos, inclusive o DENIT tem, mas ele não torna público e ninguém se faz valer dessas informações. Sim. E não se divulga muito. Então, esse é um trabalho que a SIC está fazendo agora, inclusive coordenado pelo engenheiro Ivandro Carlos Rosa, que foi presidente aqui da ACI de Teutônia. Esteve conosco há 15 dias aqui no programa também, quando recebeu um prêmio muito merecido a nível de estado. Olha só, então ele que pela SIC regional, ele vai coordenar esse trabalho em parceria com a Faculdade La Salle de Estrela, com a Univars, e já houve, para nossa surpresa, a oferta da Universidade Federal de Porto Alegre. Ela tomou conhecimento via imprensa, inclusive, para ver como a imprensa é importante quando se tem essa oportunidade, e agradeço mais uma vez estar aqui. Então, fazermos esse trabalho para que a comunidade tenha mais informações, mas também vamos a partir daí produzir um documento que possamos levar às autoridades e enfim, compartilhar um pouco melhor as informações nesse sentido. Com certeza, a gente fica na expectativa, né? Meio aquela história do ver para crer, né? Mas é especialmente por isso que a gente traz pessoas que conhecem, que estão por dentro e que nos têm a condição de dizer, não, ele vai acontecer, e a gente fica, de certa forma, muito mais esperançosos quando os assuntos são tratados dessa forma. Bom, 386, expectativa de início do semestre que vem, final desse semestre, estamos resolvidos da BR, que foi chamada Estrada da Produção também, né? Enfim. E tu, presidente da SIC do Vale do Taquari, só para atualizar nosso ouvinte, presidente da SIC Vale do Taquari, Tulânios, está conosco aqui no primeiro jornal de hoje. Hidrelétrica, eclusa, ainda é eclusa, não é hidrelétrica ainda, né? Sim. Mas o anúncio também esperado, né? Quando a gente conversava com representantes da Sertel alguns dias atrás, um tempo atrás, já se cogitava essa possibilidade, mas também é outro assunto que não é novo, né, Ito? A questão da utilização da eclusa para a geração de energia, né? É um assunto que já vem de anos, né? Sim. Bom, esse é um tema também, então esse sim a gente se aprofundou um pouco nos últimos 2 anos, né, Vinícius e ouvintes, e vimos de que, primeiro, que o Vale do Taquari consome em torno de 220 megawatts de energia e produz 13,8
megawatts desta energia consumida, ou seja, em torno de 5%, e também um levantamento feito numa parceria junto com a Sertel, que foi muito importante nesse projeto, diga-se de passagem, na pessoa do Júlio Saleker, né, e também do presidente Irineu, e uma parceria também com a ANVAT, com a AVAT, com o CODEVAT, enfim, várias entidades. Mas nós levantamos o potencial energético que nós teríamos, ou seja, uma capacidade de produção, e basicamente a nível hídrico, porque o rio Taquari, os seus afluentes são muito ricos em alguns locais, com suas quedas, mas principalmente pelo volume de água. E aí chegamos à conclusão de que nós poderíamos estar produzindo, veja bem, com projetos já construídos, já levantados, já estudados e até aprovados em algumas esferas, mas obviamente que não em outras, poderíamos estar produzindo 260 megawatts de energia. Veja bem, o Vale Taquari consome 220, poderíamos estar produzindo 260. Eu não estou falando da energia fotovoltaica e nem da biomassa e outras alternativas energéticas. E aí fomos ver onde estão alguns gargalos, e exatamente Bom Retiro do Sul é um potencial de geração de energia de aproximadamente 40 megawatts, que isso chega perto de 20% do que o Vale do Taquari consome. E veja bem, né, Vinícius e ouvintes, como tu disseste, são obras que já estão em discussão, já estão em pauta há muito tempo. Tanto é que em 1989 se teve a primeira LP, ou seja, uma licença prévia, porque pouco antes foi construída a barragem. Então se obteve a licença prévia para a instalação de uma usina. Logo no ano seguinte, uma LI, ou seja, uma licença de instalação. E aí, por uma disputa entre empresários que queriam explorar a própria indefinição do governo, de quem daria o ok de um lado ou de outro. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, perdão de interromper, que trâmite é esse? A Eclusa hoje ela é gerida por um órgão estatal, por governo federal? Na verdade é pelo governo federal. Sim, e teria que ser através do Ministério de Minas de Energia. Mas como ele também houve essa confusão, porque a barragem ela foi construída para um meio de transporte, uma hidrovia, e aí entra o DENIT nessa, né, Ministério dos Transportes. Então eu estou falando de dessa não sei se dá para dizer isso confusão, mas na verdade uma falta de um alinhamento mais claro. E obviamente que daí entrou para a esfera judicial, mas não é só isso, mas esse é um tema um tanto complexo, o que na verdade nos traz aqui o envolvimento da nossa entidade empresarial, né, que a SIC tem como grande função é justamente trabalhar no desenvolvimento econômico sustentável da região, né? Esse é o nosso papel principal. E aí nós estamos sim festejando hoje, porque a partir de vários envolvimentos, inclusive de prefeitos da região, de muitas autoridades, e principalmente os municípios interessados. E hoje, né, Vinícius e ouvintes, é interessante que se diga que a disputa por uma usina ela não é mais tão pontual, porque tem a ver, a participação nos impostos e tal tem a ver com a formação do lago, e não especificamente de onde é a usina hidrelétrica, que seria, no caso, Cruzeiro do Sul ou Bom Retiro do Sul, mas sim Estrela e Lajeado terão participação também no retorno na geração de impostos, né? Retorno de impostos, porque fazem parte do lago. Né? Mas o que é importante que se ressalte é que esse lago já existe há muitos anos, então o impacto ambiental desse grande projeto ele já aconteceu, e eu não estou nem dizendo aí que houve impacto ambiental maior ou menor, não quero discutir isso, mas agora é uma questão de nós aproveitarmos esse potencial e gerarmos então essa energia que somará muito ao nosso PIB, é uma energia limpa. Então as razões de fazê-lo são muitas. São duas preocupações vitais para o desenvolvimento de qualquer região, e da questão de transporte e logística, e a questão também de geração de energia. Hoje, analisando a nível de outras regiões,
e também analisando o nosso Vale, obviamente, são dois assuntos que estão em pauta na SIC para dividir, para somar com os empresários e com as entidades municipais que representam também? Sem dúvida, Vinícius e ouvintes, na verdade, na formação de um produto ou de serviços, na composição de custos, é muito importante esses valores que se compõem a nível de infraestrutura, e aí entra exatamente a logística, a energia, a própria comunicação, né? Então, fatores que somam na composição de custo, e isso vai refletir lá no consumidor. Sim. E veja bem, a nível de energia, quando nós falamos hoje em energia, nós falamos do grande empresário, do médio empresário, do pequeno empresário, mas falamos também do consumidor doméstico, das pessoas, sim, de qualquer cidadão. Vamos imaginar agora nós no estúdio aqui, apaga, termina a energia. Claro, já tem recursos hoje, geração local, né? No break para segurar um pouquinho, mas é meia hora. Mas assim, chegamos à conclusão de que a energia é um fator fundamental para que haja essa movimentação. E segundo, o que eu já falava, quanto mais acessível ele for, quanto mais regular, quanto mais estável, melhor. Sem dúvida. Bom, estamos começando um ano, né? Partindo hoje já para o mês de fevereiro, né? Como vocês estão se organizando aí para o ano de 2017, enquanto entidade regional, enquanto representatividade, além dessas pautas que a gente abordou no programa de hoje, só também chamar a atenção que a gente está aqui para o Colégio Teutônia, né? Somos todos CT, inspirados em você e carnes temperadas Dália. Mas o que dá para programar desse ano de 2017 a nível de entidade, a nível de representatividade nos municípios aos quais a SIC Vale do Taquari representa? Bom, Vinícius, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui conversando e sempre é interessante. A SIC, ela quer cada vez mais se fortalecer como entidade empresarial, mas muito mais para fomentar realmente o desenvolvimento, que os empresários, via de regra, ou seja, a grande maioria, acredita que o desenvolvimento econômico e social, ele acontece a partir do desenvolvimento econômico. Claro que isso tem que ser feito de forma sustentável, mas nós precisamos geração de renda, nós precisamos de empregos, portanto, para que o cidadão possa ter uma vida digna e possa comprar os serviços, o próprio lazer, enfim, para que ele tenha as suas necessidades pessoais atendidas. E para isso acontecer tem que haver um desenvolvimento harmônico entre a infraestrutura, entre a criatividade dos empresários, entre o arrojo de alguns e assim por diante. Mas o que a SIC faz quando ela trabalha, reúne, quando ela discute, ela faz exatamente esse tipo de trabalho e busca esse objetivo, um desenvolvimento regional sustentável, e que nós não podemos nos contentar em ficarmos com o mesmo PIB ou talvez até decairmos e infelizmente o nosso PIB nos últimos 10 anos ele caiu um pouco, né? E felizmente já estamos retomando o ciclo, assim como nós acreditamos também que o cenário econômico nacional possa, neste período ou a partir do segundo semestre, retomar a sua economia. Mas nós sempre temos que pensar também que é nestes momentos críticos que todo empresário consegue, e às vezes forçosamente, uma avaliação mais profunda da sua atividade, mas ele não pode desanimar, ele tem que acreditar que o dia seguinte vai ser melhor, mas ele não vai ser melhor por si só. Sim. Ele vai ser melhor porque ele vai empreender um esforço maior, ele vai se organizar mais. Então é desta forma que nós construímos a esperança e o dia seguinte melhor. E é essa forma que nos faz levantar todos os dias, né, senhor? Exatamente. Acima de tudo, acho que é mais ou menos por aí que nos faz levantar. Sim. E acreditar a cada dia. Sim. 8 horas mais 27 minutos.
Itulanes, presidente da SIC Vale do Taquari, esteve conosco, sempre bate-papo muito agradável aqui na programação da Tirol FM, e nós nos colocamos à disposição aí da entidade, dos empresários, dos empreendedores do Vale do Taquari para levar essa mensagem, seja essa mensagem positiva como o senhor acabou de citar, e também as mensagens informativas, né, notícia, que é tão importante para o desenvolvimento também da nossa região. Ito, obrigado pela sua participação, tenha um bom dia, até uma próxima. Um bom dia a ti, Vinícius, um bom dia a toda a direção aqui da Rádio Tirol e aos ouvintes da região que nos ouvem. Grande abraço. 8h28 agora, agradecendo a sua audiência, gente. Somos todos CT, inspirados em você. Colégio Teutônia, matrículas abertas. E carnes temperadas Dália, rápidas, fáceis e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Nós retornaremos amanhã, tem mais um destaque do esporte chegando com o JD. Eu retorno, na verdade, com o toque de letras 11h15, mas o primeiro jornal retorna amanhã, trazendo Cristiano Villanova, do Projeto com Idosos, um projeto super bacana, que repercute muito na nossa região, e agora o Cristiano vai estar trazendo também aqui para o município de Teutônia. Tá certo, gente? Aproveite seu dia. Até mais.